Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Meeting com Celsius e nós hoje estamos aqui para falarmos de tabelas de calendário dentro das nossas análises no Power BI. E sabemos que nós podemos criar as tabelas de calendário de duas formas, ou com a linguagem DAX ou com a linguagem M, tá? E as tabelas de calendário servem para conseguirmos apresentar os dados por ordem cronológica e também fazermos cálculos de inteligência temporal usando as mesmas funções relacionadas à inteligência temporal para calcularmos variações de crescimentos ou decréscimos mensais, semanais, anuais ou até mesmo diárias, tá? E muitas outras possibilidades que as tabelas de calendário nos trazem. Entretanto, nós temos aqui um dataset, um conjunto de dados que contém informação de publicação de notícias de determinados jornais que nós temos dentro do nosso país. E com estas duas colunas de data de início e data de fim, nós precisamos fazer com que o Power BI valide qual é a coluna que tem a data mais antiga e qual é a coluna que tem a data mais recente para definir como data que vai iniciar o nosso calendário e a data que vai terminar o nosso calendário. Nós não podemos escolher apenas uma coluna. Então, vamos criar aqui uma lógica que vai nos permitir olhar para as duas colunas e definir qual é a data que nós vamos usar, sendo ela a de início do calendário ou a de fim do calendário. Então, para isso, precisamos de uma consulta em branco, que eu vou dar o nome de referência de calendário, pode ser dimensão calendário, são tudo tabelas com a mesma finalidade. Tá? Então, o que é que nós precisamos aqui? É uma data inicial mínima relacionada à data de início, que vai ser igual a um date time ponto date. Por que se usa um date time ponto date? Porque a nossa data está como data e hora, e nós precisamos apenas de transformá-la em data para calcularmos o número de dias entre a data de início e a data de fim. Então, como elas estão como date time, então nós precisamos converter só apenas em date. E vamos ter um list.min da tabela de teste na coluna data de início. Agora, nós vamos ter uma data de início mínima da data de fim. Vai ser um date.time, pelas razões que eu já expliquei. Um list.min também, onde nós vamos ter aqui a data de fim. Agora nós vamos lá testar para vermos a nossa solução a funcionar. O que acontece? A data mínima de fim é 21 de março. A data mínima de início também é 21 de março, ou seja, as datas mais antigas em cada uma das colunas é 21 de março. Tá tudo bem, tranquilo até aí. Voltamos para o nosso editor avançado. Ok, agora nós precisamos da nossa data final, que vai ser um máximo da data de início. Nós vamos ter um date.time, um datetime.date, assim que está correto, um list.max, da tabela de teste na coluna DT início. E também vamos precisar de uma data final do máximo da data de fim. Date.time, um list.max da data de fim.
Os nomes vocês vão colocar segundo a vossa percepção e aquilo que uh, vocês definirem no vosso projeto. Ok. Agora sobre as datas de fim, as datas mais recentes. Na nossa tabela, na nossa coluna data de início é abril, 20 de abril. Na nossa coluna data de fim é 25 de abril. Isso quer dizer que o nosso calendário vai ter como data de início 21 de março e a data de fim 25 de abril. E 25 de abril, se vocês repararem, ele vai para a coluna data de fim. Na coluna data de fim. Agora, vamos aqui criar a nossa lógica que vai fazer uma varredura pelas duas colunas com as condicionais. If, then, else. O que é que nós vamos dizer? Se a data, se a data de início, a data mínima de início for menor que a data mínima de fim, então retorna a data de início, porque é a data mais antiga. Caso contrário, vamos ter aqui um else if. Caso contrário, se a data de início for igual à data mínima de fim, então, então traga data de início também. Pode trazer data de início, mínimo da data de início. Caso contrário, retorna a data de fim. Essa lógica não é uma obrigatoriedade, mas é um caminho, vocês podem alterar, tá? É um caminho para como vocês devem criar a lógica do vosso lado. Isso é a data de início, então vamos lá para a data de fim. A nossa data de fim. Se a data de início for menor que a data de fim, então nos retorna o máximo. E nós estamos a falar do máximo. Se o máximo data de início for menor que o máximo da data de fim, então retorna o máximo da data de fim. Nós precisamos da data mais recente. Se o máximo da data de fim ou de início for igual ao máximo da data de fim, pode nos retornar o máximo da data de fim, só para facilitar aqui a lógica. Caso contrário, nos retorna o máximo da data de início. Ok? Estamos. Vamos aqui aplicar o último passo. DT data de início não foi reconhecida. Ok. Vamos fazer aqui uma alteração. Ok. Tá feito. Tá. Então, se nós tivermos segundo a lógica, a nossa data de início menor que a data de fim, retorna a data de início. Se nós tivermos o mínimo da data de início igual ao mínimo da data de fim, retorna a data de início. Caso contrário, retorna a data de fim. E um pouco inverso para a nossa data final. Então, se vocês repararem, aqui na nossa data de início definitiva do calendário, vai ser 21 de março e a de fim vai ser 25 de abril. Se estamos terminados, não estamos terminados. Vamos agora dar
sequência os passos que faltam. Vai ser a nossa quantidade de dias, que vai ser igual a um duration days. Esse duration days só aceita cálculos de datas, não de data e tempo. Por isso é que nós tivemos que converter a nossa data e tempo em datas apenas, tá? Então vamos agora a data final, menos a data inicial, mais porque nós precisamos de todos os dias dentro do nosso calendário. E depois nós vamos ter a lista de datas, que vai ser igual a um list.dates, onde nos pede no primeiro argumento um início como uma data, que é a data inicial, um contador como um número, que é a quantidade de dias, e um step, que é a duração, ou seja, nós vamos criar uma nova data de quanto em quantos dias, de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Como? Nós precisamos de criar um dia completo e nós criamos aqui um construtor chamado duration para nos dar a duração, que queremos um dia, 0 horas no caso, 0 minutos e 0 segundos. Nós queremos um dia completo, tá? Vamos retornar aqui e temos a nossa lista de data que começa de 21 de março a 25 de abril. Se adicionamos dados novos e muito antigos, o nosso calendário também vai ser mudado. Para os dados mais antigos, vai adicionar antes de 21 de março. Para os mais recentes, vai adicionar depois de 25 de abril. Tá? Se vocês quiserem alguma explicação mais detalhada de cada um dos passos que nós criamos dentro da nossa tabela de calendário, podem colocar nos comentários. Se vocês quiserem que eu fale também sobre os construtores de tempo, de datas, eu reservarei aqui um tempo para falar sobre eles. E basicamente a nossa tabela de calendário já está criada. Vou alterar aqui o nome para data e convertê-lo como data. Fazer o teste de adição de uma coluna e já temos aqui a nossa coluna, por exemplo, de ano adicionada. Depois podemos adicionar a coluna do nome do mês, se quisermos, e assim por diante, mediante a nossa necessidade. Muito obrigado por me acompanharem mais uma vez hoje e sigam-nos no canal do YouTube. Estamos aqui também no LinkedIn, sempre para dar dicas sobre análise de dados dentro do Power BI, e no futuro também vamos falar sobre o Excel. E para quem queira aprofundar mais na continuidade dos seus relatórios, poderemos falar sobre Microsoft Fabrics, tá? Então, muito obrigado